Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma história que vai mexer com o coração de vocês. Hoje eu trouxe algo bem especial. A história de Clara, uma jovem de 22 anos que nunca tinha tocado em um homem, e Eduardo, um bilionário de 35 anos que precisava de um herdeiro para seu império. O que começou como um simples acordo comercial se transformou em algo que nenhum dos dois esperava. Clara aceitou uma proposta que mudaria sua vida para sempre. Mas quando os resultados apareceram, digamos que foram bem além do que qualquer um imaginou. Entre segredos de família, pressões externas e sentimentos que brotaram onde menos se esperava, esta história vai mostrar como o destino pode ser mais generoso do que pedimos. Mas cuidado, nem tudo é tão simples quanto parece. E algumas revelações podem surpreender até mesmo quem acha que já viu de tudo. Antes de começarmos, quero agradecer a cada um de vocês que está aqui comigo. Se ainda não se inscreveram no canal, não esqueçam de apertar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. E me digam nos comentários. Vocês estão ouvindo enquanto fazem alguma atividade relaxante em casa, talvez organizando as coisas ou simplesmente descansando depois de um dia corrido. Sempre fico curioso para saber como vocês acompanham nossas histórias. Bom, agora que estamos todos acomodados, vamos começar nossa história. Tudo começou numa tarde qualquer, quando Clara estava trabalhando na pequena livraria onde ganhava a vida. Clara Mendes passou os dedos pelas páginas amareladas do livro infantil que acabara de organizar na estante da pequena livraria onde trabalhava há quase 2 anos. Aos 22 anos, ela tinha um jeito delicado de lidar com os livros, como se cada um guardasse um pedacinho de sonho que ela não queria quebrar. A livraria Páginas e Sonhos ficava numa rua tranquila do centro da cidade, longe do movimento das grandes avenidas, e era exatamente do jeito que Clara gostava. Um cantinho aconchegante, onde podia respirar entre as palavras dos outros, enquanto sonhava com as próprias histórias que um dia ia contar para as crianças. O cheiro de papel antigo se misturava com o aroma do café que Dona Marta sempre preparava no fim da tarde, criando uma atmosfera que fazia Clara se sentir em casa, mesmo sabendo que aquela não era sua casa de verdade. Naquela tarde específica de terça-feira, Clara estava concentrada arrumando a seção de literatura infantil quando percebeu que uma cliente observava os livros de pedagogia na estante ao lado. Era uma mulher elegante, por volta dos 40 anos, vestida com um terno discreto, mas claramente caro, que folheava um livro sobre desenvolvimento infantil com interesse genuíno. Clara se aproximou com o sorriso gentil que sempre usava para atender os clientes. "Posso ajudá-la em alguma coisa?" A mulher levantou os olhos e Clara notou que tinha um olhar inteligente e observador. "Na verdade, estou procurando material sobre educação nos primeiros anos de vida." "Você entende do assunto?" Clara sentiu os olhos brilharem. "Sim, estou no último ano de pedagogia na universidade. Essa é minha área favorita. Esses livros aqui são excelentes para quem quer entender como as crianças pequenas aprendem e se desenvolvem." Ela pegou 3 livros diferentes e começou a explicar as diferenças entre cada abordagem, falando com uma paixão que fez a mulher sorrir. "Clara, pode vir aqui um minutinho?" A voz da Dona Marta, proprietária da livraria, ecoou do fundo da loja, interrompendo a conversa animada que Clara estava tendo com a cliente. Clara se desculpou e caminhou até o balcão onde a mulher de 60 anos organizava as vendas do dia com uma expressão preocupada no rosto. "Filha, eu sei que você está no último ano da faculdade de pedagogia e sei o quanto você sonha em ter sua própria escola, mas eu preciso te falar uma coisa que está me deixando sem dormir há semanas." O tom preocupado da Dona Marta fez o coração de Clara apertar um pouco, porque ela já imaginava o que vinha pela frente. "Está tudo bem, Dona Marta? A senhora parece cansada." Clara perguntou sentando-se na cadeira de madeira que ficava sempre ao lado do balcão, aquela mesma cadeira onde tinha passado tantas tardes estudando entre um cliente e outro. "É que as vendas têm estado bem fracas nos últimos meses, minha filha. Eu não vou conseguir manter você trabalhando todas as tardes como antes. Talvez seja melhor você procurar algo que dê mais dinheiro, porque eu sei que você precisa para se formar e realizar seus sonhos." As palavras da Dona Marta caíram sobre Clara como um balde de água fria, mesmo que no fundo
ela já soubesse que essa conversa ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Ela sabia que a livraria estava passando dificuldades sérias. Via poucos clientes entrando durante a semana, as prateleiras meio vazias porque Dona Marta não tinha dinheiro para comprar livros novos, a proprietária sempre mordendo o lábio quando olhava para a gaveta do caixa. Mas aquele trabalho era mais que uma fonte de renda para Clara. Era um lugar onde se sentia em paz, onde podia estudar nos horários vagos, onde descobria livros novos que usava para planejar as aulas que um dia ia dar para suas próprias crianças. Eu entendo perfeitamente, Dona Marta. A senhora não precisa se preocupar comigo. Eu vou dar um jeito de encontrar outra coisa. Clara forçou um sorriso, mas por dentro sentia uma mistura de tristeza e ansiedade que fazia seu estômago revirar. Como ia conseguir pagar o aluguel do pequeno apartamento onde morava sozinha, desde que saiu da casa da tia aos 19 anos? Como ia comprar os materiais caros da faculdade que precisava para terminar o curso? E, principalmente, como ia juntar dinheiro para realizar seu sonho maior, que era abrir uma escolinha infantil onde pudesse aplicar tudo o que estava aprendendo sobre educação? Dona Marta segurou a mão de Clara com carinho. Você é uma menina especial, Clara. Tenho certeza de que vai encontrar algo melhor. E olha, você pode continuar vindo aqui sempre que quiser, para estudar ou só para conversar. Esta livraria sempre vai ser um pouco sua também. Naquela noite, Clara se sentou na mesinha da cozinha do seu apartamento de um quarto, com os boletos do mês espalhados à sua frente e uma calculadora velha que tinha ganhado da Dona Marta no ano anterior. Os números não fechavam de jeito nenhum, por mais que ela tentasse fazer contas diferentes ou encontrar formas de economizar ainda mais do que já economizava. Mesmo se conseguisse outro trabalho de meio período rapidamente, ainda ia ser muito difícil manter tudo em dia e ter dinheiro para terminar a faculdade adequadamente. Ela olhou para a foto dos pais na estante da sala. Eles tinham morrido num acidente de carro quando ela tinha apenas 18 anos, deixando-a sozinha no mundo, mas com uma determinação e uma força que eles sempre admiraram nela desde pequena. O que vocês fariam no meu lugar? Murmurou para a foto, como se os pais pudessem realmente responder e dar o conselho que ela tanto precisava naquele momento. Seus pais sempre tinham sido pessoas trabalhadoras e honestas. O pai era mecânico e a mãe trabalhava numa creche municipal, justamente o que tinha despertado em Clara o amor pelas crianças e pela educação. Eles nunca tiveram muito dinheiro, mas sempre fizeram questão de que Clara estudasse e perseguisse seus sonhos. Filha, estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de você, a mãe sempre dizia, enquanto a ajudava com os deveres da escola. E lembre-se, não importa de onde você vem, importa onde você quer chegar. Essas palavras ecoavam na mente de Clara enquanto ela olhava para os boletos em cima da mesa. Ela sabia que os pais ficariam orgulhosos de ver como ela tinha se virado sozinha até ali, trabalhando e estudando ao mesmo tempo, mas também sabia que eles não iam querer que ela desistisse de seus sonhos por causa de dificuldades financeiras. Foi mexendo no celular, procurando vagas de emprego na internet como fazia todas as noites há 2 semanas, que Clara se deparou com um anúncio diferente de todos os outros que tinha visto até então. Jovem entre 20 e 25 anos, solteira, para projeto especial, remuneração diferenciada, descrição total exigida, interessadas entrar em contato. O anúncio era vago e misterioso, mas algo nele chamou a atenção de Clara de uma forma que ela não conseguia explicar direito. Talvez fosse o desespero da situação financeira que estava vivendo, talvez fosse a curiosidade natural que sempre teve, mas ela se pegou lendo o texto várias e várias vezes, tentando imaginar que tipo de projeto seria esse. Não havia muitos detalhes, apenas um número de telefone e a promessa de que tudo seria explicado pessoalmente para quem demonstrasse interesse real. Clara sabia que podia ser qualquer coisa, desde um trabalho completamente normal e respeitável até algo suspeito ou até perigoso, mas a frase remuneração diferenciada ecoava na cabeça dela como uma sirene, uma possibilidade real de mudar sua situação financeira de uma forma que um trabalho comum de meio período nunca conseguiria fazer.
Ela tinha consciência de que precisava ser cuidadosa, que não podia se meter em qualquer coisa, só por causa do dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, sentia que talvez fosse exatamente o tipo de oportunidade que as pessoas deixam passar por medo e depois se arrependem para o resto da vida. Durante os 3 dias seguintes, Clara não conseguiu tirar aquele anúncio da cabeça, mesmo tentando se concentrar nas aulas da faculdade e no trabalho reduzido na livraria. Foi numa tarde de quinta-feira, quando estava organizando pela 3ª vez os livros de literatura infantil, justamente a seção que mais amava na livraria, porque sempre a fazia sonhar com o futuro, que Clara tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Se fosse algo suspeito, perigoso ou desrespeitoso, ela simplesmente diria que não e sairia de lá imediatamente. Mas se fosse uma oportunidade real, uma chance verdadeira de conseguir dinheiro suficiente para se formar tranquila e quem sabe até começar a juntar para sua escola dos sonhos, ela não podia deixar passar sem pelo menos descobrir do que se tratava. Com as mãos tremendo ligeiramente, Clara discou o número que tinha decorado de tanto olhar. Uma voz feminina, educada e profissional, atendeu do outro lado da linha. Alô, consultório da doutora Helena Torres. Clara respirou fundo antes de responder. Oi, eu vi o anúncio sobre o projeto especial para jovens entre 20 e 25 anos. Eu gostaria de saber mais informações, se possível. A mulher do outro lado pareceu sorrir através da voz. Claro, querida. Primeiro preciso te fazer algumas perguntas básicas para saber se você se encaixa no perfil que estamos procurando. Qual sua idade exata? 22 anos. Faço 23 só em dezembro. Perfeita. É solteira? Sim, nunca namorei sério. Está estudando ou trabalhando? Os dois. Estou no último ano de pedagogia na Universidade Federal e trabalho meio período numa livraria. A mulher do outro lado pareceu anotar tudo com muito cuidado, fazendo pausas entre uma pergunta e outra. Excelente, Clara. Você pode comparecer a uma reunião amanhã às 14h. É no Hotel Continental, no centro da cidade. Peça pela doutora Helena Torres na recepção e eles te levarão até a sala de reuniões. Clara engoliu em seco quando ouviu o nome do hotel. O Continental era um dos mais luxuosos da cidade, frequentado por empresários e pessoas importantes. Não era exatamente o tipo de lugar onde ela imaginava que seria chamada para uma entrevista de emprego. Posso sim, doutora. Preciso levar algum documento específico ou currículo? Apenas um documento com foto e seja pontual, por favor. Clara, posso te adiantar que se trata de algo completamente legal, respeitoso e que pode mudar sua vida financeira de forma significativa. Mas preciso que você venha com a mente aberta e disposta a ouvir uma proposta que talvez seja diferente de tudo que já ouviu antes. Até amanhã. A ligação terminou e Clara ficou olhando para o telefone por alguns minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A mulher havia sido educada e profissional, mas havia algo no tom dela que sugeria que aquela proposta era realmente diferente de qualquer trabalho comum. A menção ao hotel de luxo só aumentava sua curiosidade e, ela tinha que admitir, também seu nervosismo. Clara passou o resto da tarde tentando se concentrar nos estudos, mas sua mente voltava constantemente para a conversa telefônica e para as 1000 possibilidades do que poderia ser aquele projeto especial. Naquela noite, ela escolheu sua melhor roupa. Um vestido azul marinho simples, mas elegante que tinha comprado numa promoção no ano anterior. E passou um bom tempo se arrumando, querendo causar uma boa impressão, mesmo não sabendo exatamente para quê. Na manhã seguinte, Clara acordou mais cedo que o normal, tomou um banho demorado e caprichou na maquiagem, optando por algo natural, mas bem feito. Olhou-se no espelho várias vezes, respirando fundo para controlar os nervos. Vai dar tudo certo, repetia para si mesma, como se fosse um mantra. Chegou ao Hotel Continental 15 minutos antes do horário marcado e ficou impressionada com a elegância do lugar. O lobby era enorme, com mármore italiano no piso, lustres de cristal e móveis que pareciam custar mais do que ela ganhava em um ano inteiro. Se aproximou da recepção, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Bom dia, eu tenho um encontro marcado com a doutora Helena Torres às 14h. O recepcionista, um homem de meia idade vestido impecavelmente,
Consultou o computador e sorriu. Claro, senhorita Clara. A doutora está esperando na sala de reuniões do 15º andar. O elevador panorâmico ali te leva direto. A subida no elevador panorâmico foi uma experiência única para Clara, que nunca havia estado num hotel daquela categoria. Ela podia ver a cidade inteira lá de cima, e por um momento esqueceu completamente seus nervos, maravilhada com a vista. Quando as portas se abriram no 15º andar, ela foi recebida por uma recepcionista que a conduziu por um corredor elegante até uma sala de reuniões com uma mesa de vidro e poltronas de couro. A doutora já vem te atender, disse a moça, oferecendo água ou café. Clara aceitou um copo de água, mais para ter algo para fazer com as mãos do que por sede. Poucos minutos depois, a porta se abriu e entrou uma mulher que Clara reconheceu imediatamente. Era a mesma cliente elegante que havia estado na livraria alguns dias antes, perguntando sobre livros de pedagogia. Clara, que bom te ver novamente, disse a doutora Helena Torres com um sorriso caloroso, estendendo a mão. Eu sou Helena, mas pode me chamar de doutora Helena. Imagino que está surpresa por me reconhecer da livraria. Clara apertou a mão dela, ainda processando a coincidência. Nossa, eu não esperava por isso. A senhora estava me avaliando naquele dia? A doutora Helena riu suavemente. De certa forma, sim. Eu precisava conhecer um pouco da sua personalidade e ver como você se comportava naturalmente, sem saber que estava sendo observada. E devo dizer que fiquei muito impressionada com sua paixão pela educação infantil e com o jeito carinhoso como tratou uma completa estranha. Clara sentiu o rosto esquentar um pouco com o elogio, mas ainda estava confusa sobre onde aquela conversa ia parar. Antes de mais nada, Clara, quero que você saiba que tudo que vamos conversar aqui deve ficar entre nós, independentemente de você aceitar ou recusar nossa proposta. Você concorda? Clara assentiu, cada vez mais intrigada. A doutora Helena se acomodou na poltrona em frente a ela e cruzou as mãos sobre a mesa. Perfeito. Clara, você já ouviu falar em barriga de aluguel ou gestação assistida? O coração de Clara deu um salto no peito. Ela tinha uma ideia vaga do que isso significava, mas nunca tinha parado para pensar direito no assunto. Já ouvi falar, mas não sei muito bem como funciona, respondeu honestamente. A doutora Helena assentiu com compreensão. É exatamente isso que vamos conversar hoje. Tenho um cliente, um empresário muito bem-sucedido, que precisa de uma gestante para gerar um herdeiro para ele. É um homem íntegro, solteiro, que por questões pessoais e familiares precisa de um filho biológico, mas não quer se envolver emocionalmente ou se casar neste momento da vida. Clara sentiu a boca ficar seca. Aquilo era muito mais complexo e inesperado do que qualquer coisa que ela tinha imaginado. E como isso funcionaria exatamente? Perguntou, tentando manter a voz firme. A doutora Helena abriu uma pasta que estava sobre a mesa e tirou alguns documentos. É um processo completamente médico e legal, Clara. Seria feita uma fertilização assistida no meu consultório. Sou especialista em reprodução humana há 15 anos. Você carregaria o bebê durante os 9 meses com todo o acompanhamento médico necessário. E depois da entrega, receberia uma compensação financeira muito significativa. Durante a gravidez, todas suas despesas médicas, alimentação especial, suplementos, enfim, tudo seria custeado. E, obviamente, você assinaria um contrato que protege tanto você quanto o meu cliente. Clara estava tentando processar todas aquelas informações quando a doutora Helena mencionou um valor que fez seus olhos se arregalarem. A compensação seria de R$500 mil, pagos da seguinte forma: R$100 mil assim que confirmarmos a gravidez, R$200 mil no 5º mês e os últimos R$200 mil após o parto. Clara teve que repetir o número mentalmente para ter certeza de que tinha ouvido direito. R$500 mil era mais dinheiro do que ela sonhava em ter na vida inteira. Com essa quantia, ela poderia terminar a faculdade tranquila, abrir sua escolinha dos sonhos e ainda ter uma reserva para começar a vida de forma independente. Eu sei que é muita informação de uma vez, continuou a doutora Helena, e não espero uma resposta hoje, mas posso te dizer que você seria perfeita para isso, Clara.
É jovem, saudável, inteligente, tem um perfil psicológico adequado e, pelo que pude observar, é uma pessoa responsável e madura. Clara estava em silêncio, tentando organizar os pensamentos. Era uma oportunidade incrível, mas ao mesmo tempo era algo que mudaria sua vida de forma irreversível. E o pai? Eu conheceria ele? Perguntou Clara, finalmente encontrando sua voz novamente. A doutora Helena sorriu. Claro. Na verdade, se você decidir seguir em frente, vai se encontrar com ele na semana que vem. É importante que vocês se conheçam e vejam se há compatibilidade pessoal, mesmo sabendo que não será um relacionamento amoroso. Eduardo é um homem de 35 anos, herdeiro de uma das maiores empresas de construção do país, muito educado e respeitoso. Ele entende que isso é uma parceria profissional, mas sabe que também precisa haver um mínimo de afinidade pessoal entre vocês, já que será necessário manter contato durante toda a gravidez. Clara assentiu lentamente. O nome Eduardo soava sofisticado, combinando com toda aquela situação que parecia saída de um filme. Doutora Helena, posso ter uns dias para pensar? A médica sorriu com compreensão. Claro que sim, querida. É uma decisão muito importante, mas não demore muito, porque Eduardo está ansioso para começar esse processo. Me ligue até segunda-feira com sua resposta, está bem? Clara passou o final de semana inteiro pensando na proposta da doutora Helena. Na sexta-feira à noite, ligou para sua melhor amiga Carla, que estudava direito na mesma universidade, e contou tudo o que tinha acontecido, obviamente pedindo sigilo absoluto. Carla ficou boquiaberta com a história e passou 2 horas no telefone analisando todos os aspectos da situação. Clara, eu entendo que você precisa do dinheiro, mas isso é muito sério. É literalmente gerar uma vida. Você tem certeza de que consegue entregar o bebê depois de 9 meses carregando ele? Essa pergunta ecoou na mente de Clara durante todo o sábado. Ela sabia que não seria fácil, mas também sabia que aquela poderia ser sua única chance de mudar de vida completamente. No domingo à tarde, depois de muito refletir e até conversar com a foto dos pais, Clara tomou sua decisão. Na segunda-feira de manhã, ligou para a doutora Helena. Doutora, eu aceito a proposta. Quero conhecer o Eduardo e seguir em frente. A voz da doutora Helena demonstrou satisfação genuína. Que maravilha, Clara. Eu tinha certeza de que você ia tomar a decisão certa. Eduardo vai ficar muito feliz. Que tal se encontrarmos na quarta-feira às 3 da tarde no mesmo lugar? Assim vocês podem se conhecer e, se tudo correr bem, já começamos os exames preliminares. Clara concordou, mas confessou que estava muito nervosa. É normal, querida. Eduardo também está nervoso. É a primeira vez que ele faz isso e está tão ansioso quanto você. Mas tenho certeza de que vocês vão se dar bem. Nos dias que se seguiram até a quarta-feira, Clara mal conseguiu se concentrar nas aulas da faculdade. Ficava imaginando como seria Eduardo, se eles teriam afinidade, se ele a aprovaria. Escolheu uma roupa ainda mais cuidadosa desta vez. Uma saia midi preta com uma blusa branca social, tentando parecer profissional, mas feminina ao mesmo tempo. Quando chegou ao Hotel Continental na quarta-feira, Clara sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos no lobby podiam ouvir. Subiu até o 15º andar e foi conduzida para a mesma sala de reuniões da vez anterior. A doutora Helena já estava lá, mas desta vez não estava sozinha. Havia um homem sentado de costas para a porta, mexendo no celular. Quando Clara entrou, ele se virou e ela sentiu o ar faltar nos pulmões por um segundo. Eduardo era muito mais bonito do que ela tinha imaginado. Alto, provavelmente uns 1,85 m, cabelos castanhos escuros levemente ondulados, olhos verdes penetrantes e uma presença que preenchia o ambiente. Estava vestido com um terno cinza escuro que obviamente era sob medida, e quando se levantou para cumprimentá-la, Clara percebeu que ele também parecia nervoso, o que de alguma forma a tranquilizou um pouco. Clara, este é Eduardo Almeida Santos. Eduardo, esta é Clara Mendes, a jovem que te falei. A doutora Helena fez as apresentações com naturalidade. Eduardo estendeu a mão para Clara com um sorriso meio tímido. Muito prazer, Clara.
A doutora Helena me falou muito bem de você. A voz dele era grave e agradável, e Clara notou que ele tinha um sotaque educado, típico de quem estudou em boas escolas. O prazer é meu, ela respondeu, tentando não demonstrar o quanto estava impressionada. Eles se sentaram em poltronas próximas, enquanto a doutora Helena ficou numa posição que permitia observar a interação entre os dois. Bem, que tal vocês conversarem um pouco e se conhecerem melhor? Eu vou buscar os documentos que precisamos assinar e já volto, disse a médica, saindo discretamente da sala e deixando os dois sozinhos. Os primeiros minutos foram um pouco constrangedores, com ambos tentando encontrar assunto. Eduardo foi o primeiro a quebrar o gelo. A doutora Helena me contou que você estuda pedagogia. Sempre quis trabalhar com crianças? Clara sorriu, sentindo-se mais à vontade para falar de algo que dominava. Desde pequena. Meus pais sempre disseram que eu nasci para ser professora. Tenho um sonho de abrir minha própria escola infantil no futuro. Eduardo pareceu genuinamente interessado. Que legal. E como está sendo a faculdade? É maravilhosa, mas não vou mentir que está sendo difícil financeiramente. Perdi meus pais há alguns anos e me viro sozinha desde então. Clara não sabia por que estava sendo tão aberta com um estranho, mas algo na forma como Eduardo a olhava a fazia sentir que podia confiar nele. Sinto muito pela perda dos seus pais. Também perdi os meus há alguns anos. É difícil ficar sozinho no mundo. Havia uma tristeza genuína nos olhos verdes dele quando disse isso. E você? A doutora Helena me falou que tem uma empresa de construção. Clara tentou puxar assunto para conhecê-lo melhor. Eduardo assentiu. Herdei a empresa do meu pai quando ele morreu. É uma responsabilidade enorme. Muitos empregos dependem das minhas decisões. Às vezes é meio solitário, para ser sincero. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que Clara achou charmoso. Por isso você quer ter um filho? Por causa da empresa? Eduardo pensou um pouco antes de responder. Em parte, sim. Meu tio Augusto sempre me cobra um herdeiro para dar continuidade aos negócios da família. Mas não é só isso. Eu sempre quis ser pai, mas nunca encontrei alguém com quem quisesse compartilhar minha vida completamente. É complicado quando você tem dinheiro. Nunca sabe se as pessoas te querem por você mesmo ou pelo que você representa. Clara entendeu que ele estava sendo vulnerável com ela, e isso a tocou. E por que não adoção? Clara perguntou curiosa. Eduardo suspirou. Pensei nisso, mas minha família é muito tradicional. Eles fazem questão que seja um herdeiro biológico para continuar a linhagem dos santos. Eu sei que pode parecer antiquado, mas é importante para eles, e eu também confesso que gostaria de ver traços meus numa criança. Clara achava aquilo um pouco estranho, mas conseguia entender a pressão familiar. E você? Não acha estranho a ideia de gerar um filho e depois entregar? Eduardo perguntou, olhando direto nos olhos dela. Clara respirou fundo. Honestamente, tenho medo de como vou me sentir. Mas também sei que seria dar uma vida melhor para essa criança do que eu poderia oferecer agora. E realizaria meu sonho de ter minha escola. Eduardo assentiu, parecendo entender. Clara, quero que você saiba que, mesmo sendo um acordo profissional, eu vou tratar você com todo respeito durante todo o processo. E se em algum momento você mudar de ideia ou não se sentir bem, pode falar comigo diretamente. Quando a doutora Helena voltou, encontrou os dois conversando de forma descontraída, como se já se conhecessem há mais tempo. Pelo visto, vocês estão se entendendo bem, observou ela com um sorriso. Eduardo e Clara se entreolharam e concordaram. Doutora, acho que podemos prosseguir, disse Eduardo. Clara me parece uma pessoa maravilhosa, e tenho certeza de que vai cuidar muito bem do nosso bebê. O nosso bebê fez Clara sentir algo estranho no peito, uma mistura de nervosismo e expectativa. Perfeito. Então vamos começar com os exames. Clara, preciso que você faça uma bateria completa de exames médicos para ter certeza de que está tudo bem para uma gravidez. Eduardo já fez os dele na semana passada. Se tudo estiver normal, podemos agendar o procedimento para a próxima semana. A médica entregou uma lista enorme de exames para Clara, que arregalou os olhos ao ver a quantidade. Não se preocupe com os custos, disse Eduardo, vendo a expressão dela.
Eu pago tudo. Aliás, a partir de hoje, você não precisa mais se preocupar com dinheiro para nada relacionado à sua saúde ou bem-estar. Quero que você se cuide da melhor forma possível. Clara ficou tocada com a gentileza dele. Era claro que Eduardo tinha sido criado com boas maneiras e realmente se importava com ela, mesmo sendo praticamente uma estranha. Obrigada, Eduardo. Isso significa muito para mim. Eles assinaram alguns documentos preliminares e a doutora Helena explicou todo o processo médico que viria a seguir. Clara sairia dali com uma agenda cheia de consultas e exames para os próximos dias, mas também com uma sensação estranha no peito, como se sua vida tivesse acabado de tomar um rumo completamente diferente de tudo que ela havia planejado. Clara, Eduardo a chamou quando estavam se despedindo no lobby do hotel. Posso te dar uma carona até em casa? Não me sinto confortável sabendo que você vai pegar ônibus depois de um dia tão intenso. Clara olhou para a BMW preta, estacionada na porta do hotel, e hesitou. Não precisa, Eduardo. Eu estou acostumada com transporte público. Eu sei que está, mas eu gostaria. Por favor. O jeito educado como ele insistiu fez Clara aceitar. Durante o caminho até seu apartamento, eles conversaram sobre assuntos mais leves, filmes, música, lugares que gostavam de frequentar. Clara descobriu que Eduardo, apesar de toda a sofisticação, tinha gostos simples e parecia ser uma pessoa genuinamente boa. Quando chegaram ao prédio dela, ele insistiu em acompanhá-la até a porta. Obrigado por aceitar fazer isso, Clara. Sei que não é fácil para você. Obrigada a você por confiar em mim, ela respondeu. Eduardo sorriu e, por um momento, Clara sentiu que havia algo além de uma transação comercial acontecendo entre eles. Os exames de Clara levaram uma semana para ficar prontos, e quando a doutora Helena ligou para dar os resultados, sua voz demonstrava satisfação. Clara, querida, todos os seus exames estão perfeitos. Você tem uma saúde excelente e está em condições ideais para engravidar. Podemos marcar o procedimento para sexta-feira que vem? Clara sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Tudo estava se tornando muito real, muito rápido. Sim, doutora. Pode marcar. Ótimo. Eduardo já está sabendo e ficou muito feliz com os resultados. Ele gostaria de falar com você antes do procedimento, se você não se importar. Pode passar no escritório dele amanhã no fim da tarde? Clara concordou, curiosa para saber o que Eduardo queria conversar. No dia seguinte, pegou o endereço que a doutora Helena tinha dado e se dirigiu ao centro empresarial, onde ficava a sede da empresa de Eduardo. O prédio era impressionante, todo de vidro espelhado, com mais de 20 andares. A empresa Santos Construções ocupava os 3 últimos andares. Quando Clara chegou à recepção do 20º andar, foi recebida por uma secretária elegante que claramente já estava esperando por ela. A senhorita deve ser Clara. O senhor Eduardo está esperando. Por favor, me acompanhe. Clara seguiu a mulher por um corredor com piso de mármore, passando por várias salas com paredes de vidro, onde podia ver pessoas trabalhando. O ambiente era moderno e sofisticado, muito diferente de qualquer lugar onde ela já havia estado. A secretária parou em frente a uma porta dupla de madeira escura e bateu levemente. Senhor Eduardo, a senhorita Clara chegou. Pode entrar. Veio a voz dele de dentro da sala. Clara entrou e ficou impressionada com o tamanho e a elegância do escritório. Eduardo estava atrás de uma mesa enorme, mexendo em alguns papéis, mas se levantou imediatamente quando a viu. Clara, que bom que veio. Como foi seu dia? Eduardo contornou a mesa e a cumprimentou com um sorriso caloroso. Ele estava vestido mais casualmente que da primeira vez, com uma camisa branca sem gravata e calça social preta, o que o fazia parecer mais jovem e acessível. Foi bem, obrigada. Que escritório lindo você tem. Clara olhou ao redor admirando a decoração elegante e a vista incrível da cidade através da parede de vidro. Obrigado. Quer um café? Água? Minha secretária faz o melhor café da empresa. Clara aceitou um café, mais para relaxar um pouco do que por vontade. Eduardo pediu para a secretária trazer e indicou para Clara se sentar numa das poltronas confortáveis que ficavam numa área mais informal do escritório, longe da mesa de trabalho.
Clara, eu queria conversar com você sobre algumas coisas antes do procedimento de sexta-feira. Eduardo se sentou na poltrona em frente a ela, e Clara notou que ele parecia um pouco nervoso também. Primeiro, quero que você saiba que estou muito grato por você estar fazendo isso. Sei que não é uma decisão fácil e admiro sua coragem. Clara sorriu timidamente. Obrigada, Eduardo. Para ser sincera, também estou nervosa. É normal. Eu também estou. É uma responsabilidade enorme para nós dois. Eduardo passou a mão pelos cabelos, aquele gesto que Clara já tinha notado que ele fazia quando estava pensativo. Outra coisa que quero falar é sobre o acompanhamento durante a gravidez. A doutora Helena vai cuidar de toda a parte médica, obviamente, mas eu gostaria de estar presente também, se você não se importar. Não de forma invasiva, mas participar das consultas importantes, saber como você está se sentindo, essas coisas. Clara achou a preocupação dele tocante. Claro, Eduardo, eu acho que é importante você acompanhar. Afinal, é seu filho também. A palavra filho pareceu ter um peso especial quando ela disse, e ambos ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude do que estavam prestes a fazer. Tem mais uma coisa, continuou Eduardo. Eu sei que nosso acordo é que você vai morar no seu apartamento durante a gravidez, mas quero que você saiba que minha casa tem várias suítes e você seria muito bem-vinda se quisesse ficar lá. Tenho uma equipe de funcionários que poderia cuidar de você, e acho que seria mais seguro, especialmente nos últimos meses. Clara não tinha pensado nisso. A ideia de morar na casa de Eduardo era tentadora. Provavelmente seria muito mais confortável que seu pequeno apartamento, mas também significaria conviver com ele diariamente. É uma oferta muito generosa, Eduardo, mas não sei se seria apropriado. Clara tentou ser diplomática. Eduardo entendeu a hesitação dela. Claro, sem pressão. É só uma opção caso você mude de ideia mais tarde. Minha casa é grande. Teríamos privacidade total, mas entendo perfeitamente se preferir manter sua independência. A secretária trouxe o café e algumas pequenas delícias doces, deixando os dois sozinhos novamente. Clara aproveitou para conhecer um pouco mais sobre a vida de Eduardo. Como é para você gerir uma empresa tão grande sozinho? Eduardo suspirou. Não vou mentir, é pesado às vezes. São centenas de funcionários, projetos enormes, responsabilidades que às vezes me mantêm acordado à noite. Meu pai fazia parecer fácil, mas ele tinha minha mãe ao lado dele. Sozinho é bem mais complicado. Você nunca pensou em se casar? Digo, antes de decidir ter um filho desta forma? Clara perguntou, curiosa. Eduardo riu, mas era um riso meio melancólico. Já namorei algumas vezes, mas sempre esbarrava no mesmo problema. Ou a pessoa estava interessada no meu dinheiro, ou eu estava tão focado no trabalho que não conseguia me dedicar adequadamente ao relacionamento. Depois de um tempo, desisti de procurar. Achei que talvez não fosse para ter uma família tradicional, mas ainda quero ser pai. Clara entendeu que ele estava sendo muito honesto com ela, e isso a fez se sentir especial. E você, Clara? Já namorou sério? Na verdade não, sempre fui muito focada nos estudos e no trabalho. Tive alguns flertes na faculdade, mas nada sério. Acho que também sou meio exigente demais, ela respondeu, rindo um pouco. Eles conversaram por quase 2 horas, e Clara descobriu que Eduardo tinha muitos interesses além dos negócios. Gostava de ler, especialmente biografias e livros de história. Praticava natação todas as manhãs, tinha uma coleção de vinhos que herdara do pai e sonhava em viajar mais quando pudesse se afastar um pouco da empresa. Você tem hobbies, Clara? Amo ler também, especialmente literatura infantil e livros sobre pedagogia. Nas horas vagas gosto de cozinhar. Aprendi com minha mãe. E tenho um sonho secreto de aprender a tocar piano. Eduardo sorriu. Piano? Por que secreto? Porque é algo que sempre quis fazer, mas nunca tive dinheiro para as aulas. Parece fútil perto de necessidades mais básicas. Não é fútil. Música é importante. Aliás, tenho um piano em casa que praticamente ninguém usa. Se você mudar de ideia sobre ficar lá, poderia usar à vontade. Quando Clara percebeu, já estava escurecendo lá fora. Nossa, como o tempo passou rápido. Preciso ir, tenho aula bem cedo amanhã.
Eduardo se levantou junto com ela. Deixa eu te levar em casa novamente? Eduardo, você não precisa fazer isso toda vez. Eu sei que não preciso. Eu quero. O jeito simples como ele disse isso fez Clara aceitar sem mais resistência. Durante o caminho, ele colocou uma música clássica suave e eles ficaram conversando sobre os planos para o dia seguinte. Clara, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você tem medo do procedimento de sexta? Clara pensou um pouco. Um pouco. É tudo muito novo para mim. E você? Também. Não sei bem o que esperar, mas tenho certeza de que a doutora Helena vai cuidar bem de nós dois. Quando chegaram ao prédio de Clara, Eduardo desceu do carro para acompanhá-la até a porta, como tinha feito da primeira vez. Eduardo, obrigada por me receber no seu escritório hoje. Foi muito bom conversar com você. O prazer foi meu, Clara. Sinto que nos conhecemos melhor hoje. Eles se olharam por um momento, e Clara teve a sensação estranha de que havia algo além do acordo comercial se desenvolvendo entre eles. Era uma conexão que ela não esperava sentir, uma facilidade de conversa e uma afinidade que a surpreendiam. Até sexta, então, disse ela, estendendo a mão para se despedir. Eduardo apertou a mão dela, mas segurou por alguns segundos a mais que o necessário. Até sexta. E Clara pode me ligar se precisar de qualquer coisa a qualquer hora, está bem? Ela assentiu e entrou no prédio, sentindo o coração bater mais rápido que o normal. Enquanto subia no elevador, Clara se deu conta de que estava ansiosa para sexta-feira chegar, não só pelo procedimento, mas por ver Eduardo novamente. Isso a assustou um pouco, porque não fazia parte do plano se envolver emocionalmente, mas ao mesmo tempo era uma sensação boa que ela não sentia há muito tempo. O procedimento de fertilização na sexta-feira foi mais simples do que Clara havia imaginado. A doutora Helena explicou cada passo com paciência, e Eduardo permaneceu na sala de espera o tempo todo, demonstrando uma preocupação que ia além do profissional. Depois que tudo terminou, Clara precisou ficar em observação por algumas horas, e Eduardo pediu permissão para fazer companhia. Como você está se sentindo? Ele perguntou, sentando-se na cadeira ao lado da maca onde Clara descansava. Bem, um pouco cansada, mas bem. A doutora Helena disse que é normal. Eduardo assentiu, parecendo aliviado. Agora é só esperar, né? Clara sorriu. Agora é só esperar. Eles conversaram baixinho durante todo o período de observação e Clara notou que Eduardo parecia genuinamente preocupado com seu bem-estar, perguntando se ela estava com fome, se estava confortável, se precisava de alguma coisa. 2 semanas depois, Clara acordou com uma sensação estranha. Estava com um pouco de náusea e seus seios estavam mais sensíveis que o normal. Seu coração disparou quando percebeu que estava alguns dias atrasada. Comprou um teste de farmácia no caminho para a faculdade, mas não teve coragem de fazer na universidade. Esperou chegar em casa à tarde, trancou-se no banheiro e fez o teste com as mãos tremendo. Quando apareceram as 2 linhas, Clara se sentou na beirada da banheira e ficou olhando para o resultado por vários minutos, tentando processar que estava realmente grávida. A primeira pessoa que quis ligar foi Eduardo, mas hesitou. Seria melhor confirmar com a doutora Helena primeiro. Ligou para o consultório e conseguiu marcar uma consulta para o dia seguinte. O exame de sangue confirmou o que o teste de farmácia já havia mostrado. Parabéns, Clara. Você está grávida de aproximadamente 3 semanas, anunciou a doutora Helena com um sorriso radiante. Tudo está perfeito nos exames. O Eduardo está vindo para cá agora. Ele pediu para estar presente quando você soubesse do resultado. Clara sentiu uma mistura de emoções. Alegria, nervosismo, realização e uma pontada estranha de felicidade por saber que Eduardo queria compartilhar aquele momento com ela. Quando ele chegou, seus olhos brilharam de uma forma que Clara nunca tinha visto antes. É verdade? Deu certo? Eduardo perguntou, olhando alternadamente para Clara e para a doutora Helena. Sim, Eduardo, Clara está grávida. Parabéns para vocês dois, respondeu a médica. Eduardo olhou para Clara com uma expressão de gratidão profunda. Clara, não sei nem como te agradecer. A gente conseguiu, ela respondeu. E pela primeira vez desde que se conheceram, o agente saiu naturalmente,
como se fossem realmente um casal. A doutora Helena explicou todos os cuidados que Clara precisaria ter nos próximos meses e marcou o retorno para dali a um mês. Quando saíram do consultório, Eduardo estava radiante. Clara, você precisa me deixar cuidar de você agora. Por favor, aceite ficar na minha casa. Tenho uma suíte linda que seria perfeita para você, com uma vista incrível, e a cozinheira pode preparar todas as refeições que o bebê precisa. Clara sabia que provavelmente seria melhor para sua saúde e para a do bebê, mas ainda hesitava. Eduardo, você tem certeza? Não vai ser estranho para você ter uma estranha morando na sua casa? Clara, você não é uma estranha. Você está carregando meu filho e, bem, eu gosto da sua companhia. Seria um prazer ter você por perto. O jeito sincero como ele disse isso convenceu Clara. Está bem, mas só se você me prometer que vou ter minha privacidade e que posso continuar indo para a faculdade normalmente. No fim de semana, Eduardo pessoalmente foi buscar Clara e suas coisas no apartamento. Ela ficou impressionada quando viu a casa dele. Era mais uma mansão que uma casa, com jardins enormes, piscina e uma arquitetura elegante, mas acolhedora. Meu Deus, Eduardo, isso é incrível, disse Clara olhando ao redor enquanto ele carregava suas malas. Fico feliz que tenha gostado. Vem, deixa eu te mostrar seu quarto. A suíte que Eduardo havia separado para Clara era maior que seu apartamento inteiro. Tinha uma cama king size, uma poltrona de leitura junto à janela, um closet espaçoso e um banheiro com uma banheira enorme. Eduardo, isso é demais. Parece quarto de princesa, Clara disse, genuinamente tocada. Nada é demais para a mãe do meu filho, ele respondeu. E algo no tom de voz dele fez Clara olhá-lo com mais atenção. Os primeiros dias na casa de Eduardo foram uma adaptação interessante. Ele saía cedo para trabalhar e voltava no final da tarde, sempre perguntando como Clara havia passado o dia. Se estava se sentindo bem, se precisava de alguma coisa. A cozinheira, Dona Carmen, era uma mulher adorável de 50 anos, que imediatamente adotou Clara, preparando refeições especiais e sempre perguntando sobre seus desejos e aversões. O senhor Eduardo pediu para eu cuidar da senhora como se fosse da família. Dona Carmen disse no segundo dia. Ele está muito feliz desde que a senhora chegou. Fazia tempo que eu não via ele sorrir tanto. Essa informação fez Clara sentir algo estranho no peito, uma mistura de prazer e preocupação. Não era para estar se envolvendo emocionalmente, mas estava ficando cada vez mais difícil manter distância. Uma noite, Clara estava lendo na poltrona do seu quarto quando ouviu uma música suave vindo de algum lugar da casa. Curiosa, seguiu o som e descobriu Eduardo tocando piano na sala de estar. Ela ficou na porta, observando-o por alguns minutos, impressionada com a delicadeza e a habilidade com que ele tocava. Era uma música clássica melancólica, que combinava perfeitamente com a iluminação suave da sala. Quando a música terminou, Clara bateu palmas suavemente. Eduardo se virou, surpreso. Clara, não te vi aí. Desculpa se te acordei. Não me acordou, eu ainda estava lendo. Você toca lindamente. Não sabia que tinha esse talento. Eduardo sorriu, meio envergonhado. Aprendi quando criança. Minha mãe fazia questão. É uma forma de relaxar depois de dias difíceis. Que música era? Chopin, Noturno em Mi bemol maior, uma das minhas preferidas. Clara se aproximou do piano e passou os dedos pelas teclas. Lembra quando eu disse que queria aprender? Claro que lembro. Quer que eu te ensine algumas notas básicas? Eduardo se moveu no banco, deixando espaço para Clara se sentar ao lado dele. Clara hesitou por um momento. Sentar tão perto dele não fazia parte do acordo, mas a curiosidade venceu. Quando se sentou ao lado de Eduardo, ela pôde sentir o perfume masculino dele e o calor do seu corpo. Vamos começar com algo simples, Eduardo disse, colocando as mãos de Clara sobre as teclas e posicionando seus dedos. O toque das mãos dele era suave e cuidadoso, e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Agora aperta essa tecla com este dedo, ele instruiu guiando a mão dela. Clara tentou se concentrar na música, mas estava muito consciente da proximidade de Eduardo, da forma como ele a olhava quando ela conseguia tocar uma nota correta.
Depois de meia hora tentando tocar uma melodia simples, Clara riu frustrada. Acho que não tenho jeito mesmo para isso. Claro que tem. É só questão de prática. Quer saber? Você pode usar o piano sempre que quiser. Eu adoraria ouvir você tocando. Clara se virou para agradecer e nesse momento percebeu como estavam perto um do outro. Eduardo também percebeu, e por um instante os dois ficaram se olhando em silêncio. Clara, Eduardo murmurou, e ela viu algo diferente no olhar dele. Algo que não era só gratidão ou amizade. Eduardo, ela sussurrou de volta, sentindo o coração acelerar. Lentamente, como se estivesse se movendo em câmera lenta, Eduardo levantou a mão e tocou o rosto de Clara delicadamente. Posso? Ele perguntou. E Clara entendeu perfeitamente o que ele estava pedindo. Em vez de responder com palavras, ela se inclinou levemente em direção a ele. O beijo foi suave e hesitante no início, como se ambos estivessem testando algo novo e delicado. Mas quando Clara correspondeu, colocando a mão na nuca de Eduardo, o beijo se aprofundou naturalmente. Era diferente de qualquer coisa que Clara já havia sentido antes. Havia paixão, mas também ternura, cuidado, algo que ia muito além do físico. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso não era para ter acontecido, Clara disse, mas não havia arrependimento em sua voz. Eu sei, Eduardo respondeu passando o polegar pela bochecha dela, mas não posso dizer que me arrependo. Clara sabia que acabavam de cruzar uma linha que mudaria completamente a dinâmica entre eles, mas naquele momento, sentindo-se segura nos braços de Eduardo, não conseguia se importar com as complicações que isso poderia trazer. Clara, eu não quero que você pense que estou me aproveitando da situação, Eduardo disse, afastando-se um pouco para olhá-la nos olhos. Eu genuinamente me importo com você. Estes últimos dias morando aqui, conhecendo você melhor, vendo como você é doce e inteligente, não é só sobre o bebê mais. Clara sentiu o coração aquecer com as palavras dele. Eu também me importo com você, Eduardo, mais do que deveria. Então o que fazemos agora? Não sei, Clara admitiu. Só sei que não quero que isso estrague o que temos. Eduardo segurou as mãos dela entre as dele. Não vai estragar. Nós somos dois adultos responsáveis que podem lidar com sentimentos complicados, certo? Clara assentiu, mas por dentro sabia que as coisas tinham acabado de ficar muito mais complexas. Naquela noite, eles subiram juntos para o segundo andar, e quando chegaram às portas dos seus quartos, que ficavam no mesmo corredor, Eduardo se inclinou e deu um beijo suave na testa de Clara. Boa noite, Clara. Obrigado por hoje. Boa noite, Eduardo. Ela respondeu entrando no quarto com o coração ainda acelerado e sabendo que tudo entre eles havia mudado para sempre. As semanas seguintes ao primeiro beijo foram uma mistura deliciosa de descobertas e crescente intimidade. Eduardo e Clara desenvolveram uma rotina confortável. Ele acordava cedo para nadar na piscina, enquanto ela ainda dormia, tomavam café da manhã juntos antes dele ir trabalhar, e à noite ele sempre chegava perguntando como havia sido o dia dela. Aos poucos, os jantares se tornaram mais demorados, as conversas mais íntimas e os beijos de boa noite mais frequentes. Clara se sentia cada vez mais à vontade na casa, explorando o jardim, usando a biblioteca enorme que Eduardo tinha, e até mesmo tocando piano algumas tardes. A gravidez estava progredindo bem. Ela já estava com 6 semanas, e os enjoos matinais haviam começado. Mas Eduardo se mostrava atencioso e cuidadoso, sempre perguntando se ela precisava de alguma coisa especial. Uma manhã, ele apareceu no café da manhã com um chá especial que havia pesquisado para enjoo. Dona Carmen disse que pode ajudar com a náusea. Explicou servindo a xícara para Clara com cuidado. Eduardo, você não precisa se preocupar tanto comigo, Clara disse, tocada pela atenção dele. Eu sei que não preciso. Eu quero, ele respondeu, beijando a testa dela antes de ir trabalhar. Era uma frase que ele repetia constantemente e que sempre fazia Clara sentir-se especial. Na universidade, Clara contava os dias para voltar para casa. E havia começado a pensar na mansão de Eduardo como casa, o que às vezes a assustava. Carla havia notado a mudança na amiga. Clara,
Você está brilhando e sempre sorrindo quando fala do Eduardo. Tem certeza que vocês estão conseguindo manter isso só profissional? Clara suspirava. Carla, é complicado. Ele é um homem incrível. Me trata como uma princesa. E nós temos uma conexão que eu nunca senti com ninguém. Mas também sei que a situação é delicada. E o que vai acontecer depois que o bebê nascer? Essa pergunta sempre deixava Clara desconfortável, porque ela honestamente não sabia a resposta. Na 12ª semana de gestação, Clara e Eduardo foram juntos para a consulta de ultrassom mais detalhado. A doutora Helena havia explicado que seria possível ver melhor o bebê e confirmar se estava tudo desenvolvimento adequadamente. Eduardo segurou a mão de Clara quando ela se deitou na maca e ambos olharam ansiosos para o monitor, enquanto a médica preparava o equipamento. Vamos ver como está nosso bebezinho, disse a doutora Helena, passando o gel na barriga ainda pequena de Clara. O som do coração batendo encheu a sala, e Eduardo apertou a mão de Clara com emoção. Está ouvindo isso? É nosso filho, ele murmurou, com os olhos marejados. Clara sentiu uma onda de amor e felicidade, tanto pelo bebê quanto por Eduardo. Era impossível negar que eles estavam vivendo aquilo como um casal real, não como uma transação comercial. Espera um minutinho, disse a doutora Helena de repente, franzindo a testa e movendo o transdutor para diferentes posições na barriga de Clara. Tem algo estranho? Clara perguntou imediatamente preocupada. Eduardo se inclinou mais perto do monitor, tentando entender o que a médica estava vendo. Na verdade, tem algo maravilhoso, a doutora Helena disse com um sorriso enorme. Clara e Eduardo, vocês vão ter gêmeos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara arregalou os olhos, olhando alternadamente para o monitor e para Eduardo. Como assim gêmeos? Eduardo perguntou, com uma voz que misturava surpresa e algo que parecia preocupação. Olhem aqui no monitor, a doutora Helena apontou. 2 corações batendo, 2 cabecinhas perfeitamente formadas. São gêmeos mesmo, sem dúvida alguma. Pelo desenvolvimento, parecem ser fraternos, não idênticos. Clara sentiu o mundo girar um pouco. Gêmeos significava 2 vezes mais responsabilidade, 2 vezes mais complicação, 2 vezes mais tudo. Olhou para Eduardo e viu que ele estava pálido, claramente tentando processar a informação. Isso muda alguma coisa no acordo? Clara perguntou hesitante, embora a pergunta doesse fazer. Eduardo demorou alguns segundos para responder, e esse silêncio foi suficiente para Clara perceber que sim, mudava muita coisa. Eu preciso pensar, ele disse finalmente. A doutora Helena percebeu a tensão no ar. É normal ficarem surpresos. Gêmeos não estavam no planejamento de vocês, mas posso garantir que está tudo perfeito com os bebês. Que tal voltarmos a conversar na próxima semana, depois que tiverem tempo para processar a novidade? Clara assentiu, mas seu coração estava apertado. O entusiasmo que Eduardo demonstrava minutos antes havia desaparecido completamente. O caminho de volta para casa foi silencioso e constrangedor. Eduardo dirigia concentrado, claramente perdido em pensamentos, enquanto Clara olhava pela janela tentando não chorar. Quando chegaram, ele se dirigiu direto para o escritório dele em casa, murmurando algo sobre precisar fazer algumas ligações urgentes. Clara subiu para seu quarto e se jogou na cama, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem. Como havia sido ingênua em pensar que os sentimentos entre eles eram genuínos. Claro que Eduardo ficaria preocupado com gêmeos. Significava 2 crianças para criar, 2 heranças para dividir, 2 vezes mais complicação do que ele havia planejado. Ela pegou o telefone para ligar para Carla, mas hesitou. Não estava pronta para ouvir "eu te avisei" da amiga. Em vez disso, ficou deitada olhando para o teto, se perguntando se havia cometido um erro terrível ao aceitar aquela proposta. Na manhã seguinte, Eduardo não apareceu para o café da manhã. Dona Carmen disse que ele havia saído muito cedo para uma reunião importante. Clara passou o dia todo na universidade, mas mal conseguiu se concentrar nas aulas. Quando voltou à tarde, encontrou Eduardo no escritório, falando ao telefone num tom sério que ela nunca havia ouvido antes. Não, tio Augusto,
Ainda não sei como vamos lidar com isso. São gêmeos, muda toda a dinâmica da situação. Clara parou do lado de fora da porta, não querendo escutar, mas também incapaz de se afastar. Sim, eu sei que 2 herdeiros pode ser complicado para a empresa. Preciso conversar com os advogados sobre como estruturar isso legal e financeiramente. O coração de Clara se partiu um pouco mais. Claro que ele estava preocupado com as questões práticas, não com os sentimentos dela ou com os bebês como pessoas reais. Ela subiu para o quarto sem fazer barulho. Naquela noite, Eduardo finalmente procurou Clara. Ela estava na poltrona do quarto, fingindo ler um livro quando ele bateu na porta. Clara, posso entrar? Ela fez que sim com a cabeça, mas não conseguiu olhar diretamente para ele. Eduardo se sentou na beirada da cama, mantendo uma distância respeitosa. Clara, eu sei que estive estranho desde ontem e quero me desculpar por isso. Você não precisa se desculpar, Eduardo. Eu entendo que gêmeos complicam tudo. Não era isso que você tinha planejado. Clara tentou manter a voz firme, mas havia mágoa em suas palavras. Não é sobre complicar, Clara. É sobre como eu me sinto em relação a você e como isso muda com 2 bebês em vez de 1. Clara finalmente olhou para ele. O que você quer dizer? Clara, eu me apaixonei por você. E sei que não era para ter acontecido, mas aconteceu. Quando soube dos gêmeos, a primeira coisa que pensei foi: agora ela nunca vai querer ficar comigo depois que eles nascerem. 2 bebês são muito mais trabalho, muito mais complicação. Por que você ia querer enfrentar isso com alguém que conhece há tão pouco tempo? A confissão de Eduardo deixou Clara sem palavras. Eduardo, deixa eu terminar, por favor. Eu passei o dia inteiro conversando com advogados e contadores, não porque estou preocupado com herança ou questões práticas. Estou tentando estruturar as coisas de forma que, se você quiser, possa ficar, para que possamos ser uma família de verdade. Clara sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez de alívio e felicidade. Você quer que eu fique? Clara, eu quero você na minha vida para sempre. E não só como a mãe dos meus filhos, como minha companheira, minha namorada, quem sabe um dia minha esposa. Sei que é loucura falar isso depois de tão pouco tempo, mas não consigo imaginar minha vida sem você. Clara se levantou da poltrona e foi até onde Eduardo estava sentado. Eduardo, eu também me apaixonei por você. E quando você ficou estranho ontem, pensei que estava arrependido de ter se envolvido comigo. Eduardo segurou as mãos dela. Nunca, Clara. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Os gêmeos só tornam tudo mais especial. Mas e se der errado? E se não conseguirmos fazer isso funcionar? Clara tinha medo de verbalizar suas inseguranças, mas precisava. Então vamos tentar do jeito que funcionar para nós. Não precisa ser perfeito desde o início. Só precisa ser real. Eduardo se levantou e abraçou Clara, e ela se sentiu segura novamente. Clara, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você gostaria de dormir no meu quarto hoje? Não para, você sabe, só para ficarmos juntos. Quero acordar do seu lado amanhã. Clara olhou nos olhos verdes de Eduardo e viu sinceridade e amor genuíno. Eu gostaria muito, respondeu. E naquela noite eles subiram juntos para o quarto dele, sabendo que estavam cruzando mais uma linha importante em direção a algo que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos queriam desesperadamente. A manhã depois que Clara passou a primeira noite no quarto de Eduardo, foi perfeita. Ela acordou nos braços dele, sentindo-se segura e amada como nunca havia se sentido antes. Eduardo já estava acordado, observando-a com um sorriso suave. Bom dia, linda, murmurou beijando a testa dela delicadamente. Bom dia, Clara respondeu, aconchegando-se mais perto dele. Dormiu bem? Melhor do que durmo há anos. E você? Também. Foi incrível acordar do seu lado. Eles ficaram alguns minutos apenas se olhando e trocando carícias suaves, aproveitando a intimidade nova entre eles. Clara sentia os bebês ainda pequenos demais para se mexerem, mas colocou a mão na barriga instintivamente. Eduardo fez o mesmo, cobrindo a mão dela com a dele. Nossos filhos, disse ele, e a palavra nossos soou naturalmente, como se sempre tivesse sido assim. Nossos filhos.
Clara repetiu sorrindo. Naquele momento, tudo parecia perfeito e possível. O café da manhã foi diferente de todos os outros. Dona Carmen notou imediatamente a mudança na dinâmica entre os dois e não conseguiu esconder o sorriso satisfeito. Que bom ver vocês assim, meus queridos. Era o que eu esperava que acontecesse desde que a senhora Clara chegou aqui. Eduardo e Clara se entreolharam e riram, meio envergonhados. Somos assim tão óbvios, Dona Carmen? Perguntou Clara. Minha filha, amor verdadeiro não se esconde. E vocês dois estavam claramente apaixonados há semanas, só não queriam admitir. Eduardo segurou a mão de Clara sobre a mesa. Bem, agora não estamos mais escondendo, disse ele, beijando os dedos dela. Clara se sentia como se estivesse vivendo um conto de fadas. Depois de tanto tempo cuidando de si mesma sozinha, ter alguém que a amava e cuidava dela era uma sensação incrível. Mas a realidade bateu à porta naquela mesma tarde. Clara estava na biblioteca da casa, estudando para uma prova, quando ouviu vozes alteradas vindo do escritório de Eduardo. Era uma discussão, e uma das vozes ela reconheceu como sendo do próprio Eduardo, claramente irritado. A outra voz era de um homem mais velho, que falava num tom autoritário e desaprovador. Eduardo, isso é uma loucura completa. Você se envolveu emocionalmente com uma garota que mal conhece, que está grávida de gêmeos seus e agora quer mudar toda a estrutura familiar por causa de um capricho? A voz do homem era áspera e impaciente. Clara se aproximou um pouco mais, mesmo sabendo que não deveria escutar, mas incapaz de resistir à curiosidade e à preocupação. Não é um capricho, tio Augusto. Eu amo a Clara e quero construir uma família com ela. A voz de Eduardo estava tensa, defensiva. Amor, Eduardo, você conhece essa menina há menos de 3 meses. Como pode ter certeza de que não é só uma combinação de hormônios da gravidez e gratidão dela pelo dinheiro? As palavras do tio de Eduardo atingiram Clara como uma bofetada. Era exatamente o que ela temia que as pessoas pensassem, que estava interessada em Eduardo por causa do dinheiro e da segurança que ele podia oferecer. Tio Augusto, você está passando dos limites, Eduardo respondeu com firmeza. A Clara não é interesseira. Ela é uma pessoa íntegra, inteligente e se apaixonou por mim como pessoa, não pelo que eu tenho. Eduardo, pelo amor de Deus, abra os olhos. É óbvio que a garota viu uma oportunidade de ouro. Sair da pobreza, conseguir um homem rico, garantir o futuro dos filhos. É o sonho de qualquer mulher na situação dela. E você, coitado, está sendo manipulado pelos seus próprios sentimentos. Clara sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Mesmo que Eduardo estivesse defendendo-a, as palavras do tio dele ecoavam inseguranças que ela sempre teve sobre o relacionamento. E outra coisa, Eduardo. Gêmeos complicam tudo. Como você vai dividir a herança? Como vai garantir que um não vai brigar com o outro pelo controle da empresa no futuro? Você pensou nas implicações legais disso tudo? Claro que pensei. Por isso estou tentando estruturar as coisas adequadamente, Eduardo respondeu. Mas Clara podia ouvir que ele estava ficando menos seguro. Eduardo, escuta o conselho de alguém que te ama e quer o melhor para você. Cumpra o acordo original. Deixe a garota ter os bebês, pague o que prometeu, fique com as crianças e encontre uma mulher adequada para se casar depois. Alguém do nosso meio social, que entenda as responsabilidades que vêm com o nosso nome e nossa posição. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é ridículo, tio Augusto. Eu não vou abandonar a Clara, Eduardo disse, mas sua voz havia perdido parte da convicção anterior. Não é abandonar, é ser prático. A menina sabia desde o início qual era o acordo. Ela vai sair dessa história com mais dinheiro do que sonhava ter na vida. É um negócio justo para todos. Mas eu amo ela. Eduardo, amor se aprende. Você pode aprender a amar uma mulher apropriada da mesma forma e pode dar uma vida muito melhor para seus filhos com alguém que realmente entenda o mundo em que eles vão viver. Clara não conseguiu ouvir mais. Subiu correndo para o quarto dela, não o de Eduardo, e se jogou na cama, soluçando. As palavras do tio de Eduardo haviam despertado todos os seus medos e inseguranças. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela realmente fosse inadequada para Eduardo. Ela era uma garota pobre, sem família,
sem estrutura social. O que sabia sobre criar filhos ricos e herdeiros de um império empresarial? Como Eduardo podia ter certeza de que a amava de verdade, e não só estava confundindo gratidão com amor? E se ele se cansasse dela depois que a novidade passasse? E se ele percebesse que o tio tinha razão? Clara chorou até adormecer, exausta emocionalmente. Quando Eduardo subiu para dormir, encontrou-a dormindo no quarto dela, ainda vestida, com o rosto marcado pelas lágrimas. Ele a cobriu delicadamente, beijou sua testa e sussurrou: "Te amo", antes de ir para seu próprio quarto, claramente respeitando o espaço dela. Na manhã seguinte, a atmosfera no café da manhã estava tensa. Eduardo tentou conversar normalmente, mas Clara estava distante e monossilábica. "Clara, está tudo bem. Você parece triste." "Estou bem, só cansada." Ela mentiu. Eduardo franziu a testa, claramente percebendo que algo estava errado, mas não insistiu. Depois que ele saiu para trabalhar, Clara ligou para Carla e contou sobre a conversa que havia escutado. "Clara, você está sendo dramática. O Eduardo te defendeu. Ele disse que te ama e que não vai te abandonar. Mas e se o tio dele estiver certo, Carla? E se eu realmente não for adequada para ele? E se ele está só confundindo os sentimentos? Clara, para! Você está deixando as inseguranças falarem mais alto que a razão. O homem te ama, está tentando estruturar a vida dele para incluir você, te trata como uma princesa. O que mais você quer como prova?" Mas Clara não conseguia se livrar da sensação de que estava vivendo um sonho que logo acabaria. Durante a semana que se seguiu, Clara foi se afastando emocionalmente de Eduardo. Voltou a dormir no próprio quarto, justificando que precisava de espaço por causa da gravidez. Parou de jantar com ele dizendo que estava sem apetite. Evitava conversas longas e carinhos. Eduardo notou a mudança imediatamente e tentou conversar várias vezes, mas Clara sempre dava desculpas. "Clara, por favor, me fala o que está acontecendo. Fizemos alguma coisa errada? Você está se arrependendo de estarmos juntos?" "Não é isso, Eduardo. Só acho que precisamos ir com calma. Talvez estejamos complicando as coisas desnecessariamente." As palavras dela doíam em Eduardo, que claramente não entendia a mudança súbita. "Mas eu pensei que estávamos bem, que éramos felizes juntos. Talvez seja melhor mantermos o acordo original. Vocês ficam com os bebês quando nascerem, eu recebo o pagamento. E cada um segue sua vida." Clara disse isso olhando para as próprias mãos, sem conseguir encarar Eduardo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando Clara finalmente olhou para Eduardo, viu dor e confusão em seus olhos verdes. "Clara, eu não entendo. Você mudou completamente da noite para o dia. O que eu fiz de errado?" "Você não fez nada errado, Eduardo. Só acho que a realidade bateu. Somos de mundos diferentes. Talvez seu tio esteja certo." A menção ao tio fez Eduardo estreitar os olhos. "Você ouviu nossa conversa?" Clara não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Eduardo passou as mãos pelos cabelos, frustrado. "Clara, você ouviu apenas um lado da história. Meu tio sempre foi conservador e protetor, mas eu deixei claro para ele que você é a mulher que eu escolhi. Mas e se ele estiver certo? E se eu realmente não for adequada para você e para seus filhos? E se vocês se arrependeram depois?" "Clara, isso é ridículo. Eu sei o que sinto por você." "Eduardo, eu acho melhor eu voltar para meu apartamento. Vou continuar fazendo o pré-natal direitinho. Você pode participar de todas as consultas, mas acho que é melhor mantermos distância até os bebês nascerem." A proposta de Clara foi como uma punhalada para Eduardo. "Você está falando sério? Depois de tudo que vivemos juntos?" "É o melhor para todos, Eduardo. Assim não corremos o risco de complicar ainda mais as coisas." Clara se levantou da mesa onde estavam conversando, mas Eduardo segurou seu braço delicadamente. "Clara, por favor, não faz isso. Eu te amo. Amo você e amo nossos filhos. Não deixa meu tio e suas opiniões antiquadas destruírem o que temos." Clara olhou para ele por um longo momento, lutando contra sua própria vontade de ficar. "Eduardo, eu também te amo. Por isso mesmo preciso fazer isso. Vocês merecem coisa melhor." "Você é a coisa melhor, Clara.
A melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Mas Clara já havia tomado sua decisão. Naquela tarde, com o coração partido, ela fez suas malas e voltou para seu apartamento, deixando Eduardo sozinho na mansão, tentando entender como tudo havia desmoronado tão rapidamente. Dona Carmen chorou quando Clara se despediu, e até ela tentou convencer a jovem a ficar. Minha filha, vocês se amam. Amor verdadeiro é raro demais para se jogar fora assim. Mas Clara estava decidida. Às vezes, amar alguém significava deixá-lo livre para ser feliz de verdade. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Clara. De volta ao seu apartamento pequeno, ela se sentia sozinha e triste, mesmo sabendo que havia tomado a decisão que acreditava ser a certa. Eduardo respeitou o espaço que ela havia pedido, mas aparecia em todas as consultas médicas. Sempre educado e atencioso, mas mantendo uma distância respeitosa que doía no coração de ambos. A doutora Helena percebia a tensão entre os dois, mas não se intrometia, limitando-se a cuidar da saúde da gestação. Os bebês estão se desenvolvendo perfeitamente, ela dizia nas consultas. 2 menininhas saudáveis, que devem nascer no prazo normal. Clara havia descoberto que eram 2 meninas na 20ª semana, e viu os olhos de Eduardo se encherem de lágrimas de emoção quando soube. 2 princesas, ele havia murmurado, olhando para o monitor do ultrassom com adoração. Naquele momento, Clara quase desistiu de sua decisão, quase disse que queria voltar para casa com ele, mas se conteve. Carla visitava Clara quase todos os dias, preocupada com o estado emocional da amiga. Clara, você está sofrendo à toa. É óbvio que vocês se amam. Por que não para com essa teimosia e volta para ele? Porque eu não quero que ele se arrependa depois, Carla. Imagina se daqui a uns anos ele perceber que o tio estava certo. Imagina se ele encontrar alguém mais adequada e sentir que eu e as meninas somos um fardo. Carla suspirava, exasperada. Você está criando problemas que não existem. O homem está claramente apaixonado por você. Era verdade que Eduardo parecia abatido nas consultas. Dona Carmen ligava para Clara às vezes, sempre com a desculpa de perguntar como ela estava passando, mas, inevitavelmente, acabava contando como Eduardo estava triste e distante desde que ela havia saído. Ele mal come, minha filha. Chega do trabalho e vai direto para o piano. Fica lá tocando músicas melancólicas até tarde. A casa está muito triste sem você. Essas ligações deixavam Clara ainda mais confusa e sofrida. Na 36ª semana, Clara acordou na madrugada com uma dor forte na barriga. A princípio pensou que era normal. A doutora Helena havia dito que as últimas semanas seriam desconfortáveis. Mas quando a dor se intensificou e ela notou que havia uma frequência nas contrações, percebeu que poderia ser trabalho de parto. Ligou para a doutora Helena, que pediu para ela ir imediatamente para o hospital. Clara, ligue para o Eduardo também. Ele vai querer estar presente no nascimento das filhas dele. Clara hesitou, mas sabia que era o certo a fazer. Com a voz trêmula, discou o número dele. Eduardo atendeu no primeiro toque, como se estivesse acordado esperando uma ligação. Clara, está tudo bem? Eduardo, acho que estou entrando em trabalho de parto. A doutora Helena mandou eu ir para o hospital. Houve um silêncio breve. Depois, Eduardo disse com urgência. Estou indo te buscar agora. Não saia de casa até eu chegar. 20 minutos depois, Eduardo estava na porta do apartamento de Clara, ofegante como se tivesse corrido. Quando ela abriu a porta, ele a olhou de cima a baixo, verificando se estava bem, e Clara viu preocupação genuína e amor em seus olhos. Como você está? A dor está muito forte? Está doendo, mas é suportável, Clara respondeu, sentindo-se estranhamente reconfortada pela presença dele depois de meses de separação. Eduardo a ajudou a descer as escadas delicadamente e, no caminho para o hospital, segurou a mão dela sempre que uma contração mais forte vinha. Vai ficar tudo bem, Clara. Eu estou aqui com você. Quando chegaram ao hospital, a doutora Helena já estava esperando e rapidamente avaliou que Clara estava mesmo em trabalho de parto prematuro, mas que as bebês estavam bem desenvolvidas e o parto poderia transcorrer naturalmente. 36 semanas é um pouco prematuro, mas elas estão com peso bom. Vamos acompanhar de perto.
O trabalho de parto durou 14 horas, e Eduardo não saiu do lado de Clara nem por um minuto. Ele segurou a mão dela durante as contrações, trouxe gelo quando ela pediu, conversou baixinho para distraí-la da dor e constantemente a encorajava. Você é a mulher mais forte que eu conheço, Clara. Nossas filhas têm sorte de ter você como mãe. Durante as horas longas e dolorosas, toda a atenção e distância dos últimos meses se dissolveu, e eles voltaram a ser apenas Eduardo e Clara, unidos pelo amor e pela experiência única de trazer suas filhas ao mundo. Eduardo, Clara disse durante uma pausa entre as contrações, eu senti sua falta. Eu também senti a sua, Clara, todos os dias. Você tem certeza de que é isso que você quer? Uma vida comigo e com as meninas? Eduardo olhou profundamente nos olhos dela. Clara, eu nunca tive certeza de nada na minha vida como tenho certeza disso. Você é tudo que eu quero. Quando finalmente chegou a hora do nascimento, Eduardo estava ao lado de Clara, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento. A primeira bebê nasceu às 14h32, chorando forte e saudável. É uma menina perfeita, anunciou a doutora Helena. Eduardo tinha lágrimas correndo pelo rosto quando viu sua primeira filha. 15 minutos depois, a segunda bebê nasceu, igualmente saudável e barulhenta. Duas princesas lindas e perfeitas, disse Eduardo, beijando a testa suada de Clara. Você foi incrível, meu amor. Quando Clara ouviu meu amor, sentiu seu coração se aquecer. Era a primeira vez em meses que ele a chamava assim. As bebês foram limpas e trazidas para Clara segurar, e ela ficou olhando para aqueles rostinhos pequenos e perfeitos, sentindo um amor avassalador. Elas são lindas, murmurou com lágrimas de alegria. Eduardo se sentou na beirada da cama do hospital e passou o braço em volta de Clara. Elas puxaram a mãe. Eduardo, Clara disse hesitante, ainda segurando uma das bebês. Sobre os nomes... O que você gostaria de chamá-las? Eduardo perguntou. Clara tinha pensado nisso durante meses, mas nunca havia conversado com ele sobre os nomes. Eu pensei em Ana e Beatriz. Ana significa graça e Beatriz significa felicidade. Elas trouxeram as duas coisas para a minha vida. Eduardo sorriu emocionado. Ana e Beatriz Santos. Perfeito! Clara percebeu que ele havia assumido naturalmente que elas levariam o sobrenome dele, e isso a fez sentir-se parte da família. Clara, Eduardo disse suavemente, eu sei que temos muito para conversar, mas posso te pedir uma coisa? Claro. Por favor, não me deixe criar essas meninas sozinho. Elas precisam da mãe delas, e eu preciso de você. Estes meses sem você foram os piores da minha vida. Clara olhou para as filhas, depois para Eduardo. Mas e sua família? E se eles nunca me aceitarem? Então o problema é deles, não nosso. Clara, você é minha família agora. Você e essas duas princesas. 3 dias depois, quando Clara recebeu alta do hospital, Eduardo a levou de volta para a mansão. Bem-vindas em casa, meninas, ele disse, carregando Ana no bebê conforto, enquanto Clara carregava Beatriz. Dona Carmen havia preparado tudo para a chegada das bebês. Um quarto lindo com 2 berços idênticos, decorado em tons pastel suaves, com móveis brancos e uma poltrona confortável para as mamadas. Dona Carmen, está lindo demais, Clara disse emocionada. Eu e o Sr. Eduardo preparamos com muito carinho, minha filha. Ficamos semanas escolhendo cada detalhe. Clara percebeu que Eduardo havia participado ativamente dos preparativos, mesmo durante o período em que estavam separados. Isso mostrava o quanto ele se importava com ela e com as filhas. Naquela primeira noite em casa, quando as bebês finalmente dormiram depois das primeiras mamadas, Eduardo e Clara se sentaram no sofá da sala, exaustos, mas felizes. Clara, Eduardo disse, pegando as mãos dela, eu sei que ainda temos muita coisa para resolver entre nós, mas não quero esperar mais para te dizer uma coisa. Ele se levantou e, para a surpresa total de Clara, se ajoelhou na frente dela. Eduardo, o que você está fazendo? Clara Mendes, você mudou minha vida completamente. Me ensinou o que é amor verdadeiro, me deu 2 filhas maravilhosas e fez de mim um homem melhor. Eu não consigo imaginar um dia sequer da minha vida sem você.
Eduardo tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Eu comprei isto há 3 meses, bem antes de você ir embora, porque já sabia que queria passar o resto da vida com você. Ele abriu a caixinha, revelando um anel de noivado lindo e delicado. Clara, você aceita se casar comigo? Aceita ser minha esposa, a mãe das minhas filhas, minha companheira para toda a vida? Clara olhou para o anel, depois para o rosto de Eduardo, onde via amor genuíno e esperança. Eduardo, você tem certeza? Mesmo depois de tudo que passamos? Mesmo sabendo que eu não venho de uma família rica ou importante? Clara, você é a família mais importante que eu poderia ter. Você, Ana e Beatriz são tudo o que eu preciso na vida. Clara sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. Sim, Eduardo. Sim, eu aceito me casar com você. Eduardo colocou o anel no dedo dela e a beijou com toda a paixão e amor dos meses de separação. Eu te amo tanto, Clara. Eu também te amo, Eduardo. E prometo que desta vez não vou fugir quando as coisas ficarem complicadas. Não vão ficar complicadas. Nós vamos enfrentar tudo juntos, como família. 6 meses depois, Clara e Eduardo se casaram numa cerimônia linda no jardim da mansão, com Ana e Beatriz dormindo pacificamente nos braços da madrinha Carla. A doutora Helena foi uma das convidadas de honra. Dona Carmen chorou de emoção durante toda a cerimônia. E até o tio Augusto, que havia aprendido a respeitar Clara ao ver como ela cuidava das sobrinhas e fazia Eduardo feliz, estava presente sorrindo. Clara finalmente teve sua escola infantil. Eduardo fez questão de financiar o projeto como presente de casamento. E hoje, 5 anos depois, eles têm uma família grande e feliz, com Ana e Beatriz correndo pelo jardim da casa, onde tudo começou com um acordo que se transformou no maior amor de suas vidas. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final da história de Clara e Eduardo, que descobriram que às vezes o destino nos surpreende com muito mais do que pedimos. O que começou como um acordo se transformou numa família linda, construída com amor verdadeiro. Obrigado por me acompanharem até aqui. Se vocês gostaram desta história, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem vocês amam. Nos comentários me digam qual foi a parte que mais tocou o coração de vocês. Até a próxima história.